Ora, temos o grafismo e as armas no Teixeira Coelho. O grafismo, ele deu uma volta diferente ao que era habitual na altura. Quando ele surge do ateliê do JJ Leite que mostramos no mês passado, e surge nas edições do Mosquito a trabalhar no Engenhocas, que, pelo seu trabalho, o Teotónio e o Raul Correia resolveram fundar uma revista com as possibilidades do trabalho do Coelho. Então a revista era feita pelo Coelho, e já muito bem desenhada, muito bem feita. E ele criou cabeçalhos com uma grande explicação. O Engenhocas tinha estes cabeçalhos todos, com secções. Então ele que criou um tipo de letra adequado. Por exemplo, nós aprendemos na António Arroio a letra, a construção da letra, e portanto sabíamos que para um anúncio de pneus não podia ter um cursivo, tinha que ser uma letra pesada, um batom, um gótico, mas para uns perfumes tinha que ser uma letra delicada. Portanto, há uma atribuição do tipo de letra ao assunto que se refere. E ele tinha sempre esse cuidado. Uma secção que era de tudo um pouco. Ele criou de tudo e há uma mão que tira um bocadinho do tudo, tira um pouco do tudo. Para ti, então tem uma mão a apontar para a pessoa, para ti, amigo leitor. E cada um dos títulos tem sempre uma alegoria, tem uma construção muito bem feita. Ele desenhava muito bem letra, a miniatura, a jardinagem, a ciência. E depois disso, quando começou a trabalhar no Aventuras, edição das edições do Mosquito, depois é que transitou para o Mosquito, fazer cabeçalhos, títulos para as novelas, sempre com uma composição. Os ingleses também tinham nas suas revistas uns cabeçalhos com umas figuras, principalmente que não eram aventuras, eram as personagens principais que apareciam. Mas o Coelho fazia sempre também uma ilustração, para além daquelas que depois vinham da novela, o título era sempre muito bem desenhado. Depois há uma curiosidade que é muito pouco conhecida. Ele fez um ex-libris para o Jorge Feldar da Costa, que até está assinado, mas não precisava, porque nós identificamos o trabalho do Coelho pelo seu trabalho, não precisa de assinatura. Por isso, quando ele fez aquela meia dúzia de pseudónimos, nós sabíamos que não eram aqueles os autores em si, e ele Teixeira Coelho. É também um bocadinho inspirado do Dragão, no São Jorge do Dragão, que ele tinha feito também no Cortejo Histórico. Depois há os cabeçalhos realmente para as novelas do Mosquito, sempre diferentes, por vezes não de ilustração, mas o desenho da letra era aliciante, tinha movimento, o país dos ventos volantes, equilibrado com manchas de negro e de claro, que depois tinha uma tintagem na cor, porque o Mosquito tinha sempre cor. Eu tenho tirado sempre a cor para que se possa ver o trabalho dele, antes de levar essa cor. Quero ser palhaço, o Tobias contou a aventura, que era uma coisa passada no espaço. Aqui é um gangster que tem criança em casa e antes de ser preso, passa por casa para deixar um brinquedo no Natal, coisas delicadas. Lá ali a cidade morta, uma história passada no Tibete, e cada um dos títulos tem realmente uma personalidade.
20 anos depois, isto são dois amigos que se encontram 20 anos depois. Um tinha derivado para gangster, o outro para polícia. E confrontam-se os dois, não é? No amigo que tem que prender o outro, não é? Dinamite Coca-Cola e Vendaval, três rapazitos com fisionomias completamente diferentes para se identificarem durante o discurso. Sobre as armas, a partir dos 12 em Inglaterra, que o Coelho fez para o mosquito, devido à pesquisa, ele já desenhava armas antes nas novelas, depois fez uma pesquisa apurada e começou a descobrir coisas e apaixonou-se por aquele tema. Pouco tempo mais tarde, quando foi para a França, começou a fazer pesquisas com a facilidade de poder andar pelos museus ali no resto da Europa e acabou por ficar um grande especialista. Ele faz aqui um texto sobre a evolução da armadura metálica da Europa. Depois há uma carta que ele me enviou, que é curiosa porque espero que se divirta, tal. Há muitos anos o Bosch. O Bosch era o colaborador dele, o homem do texto dos livros de armadura que ele fez. Já não está connosco. Ele tem a impressão que nesta altura só escrevia português para mim, porque já não havia outros amigos para escrever. É a construção italiana. E então era um português que era conforme corria, por vezes dizia assim, não sei se isto ainda se escreve assim. Desde 98, 1998, estamos em 2001. O volume do Anual, o Anual é um dos livros das armas que se chama Anual. Contém uma série de artigos dos maiores especialistas da época e vários já se foram e no meio das habituais complicações ainda cá estou, mas não chegarei nem à idade de Okusai, à parte da qualidade. E depois aqui quero uma coisa sobre o Okusai. Ele escreveu que nunca tinha feito nada de novo antes dos 70. Não é novo, desculpem, de nota. Antes dos 70. Aos 73, compreendi um pouco a forma das ervas e das árvores, a estrutura dos pássaros e dos outros animais, insetos e peixes. E por isso, aos 80, espero ter progredido um pouco. Aos 90, de ter compreendido o segredo das coisas. E assim, aos 100, atingirei o divino mistério e aos 110, um ponto e uma linha serão vivos. E rogo a quem de vós viverá tanto, se de verificar estas minhas palavras. Partiu em 1849 anos, mas o que fez está ainda vivo. Coragem, dizia. Um abraço a vocês e tal. Não. Isto é um tipo de cartas realmente que eu descrevia. Nas pesquisas que ele ia fazendo no museu, nos vários museus e no estudo aturado, ele baseava-se em baixos relevos que eram feitos na época e, por conseguinte, estavam perfeitos. É como nós hoje desenhamos ou fazemos um quadro com um automóvel daquela marca e daqui a 100 anos o documento é aquele, quer dizer, foi feito, agora nós estávamos a vê-lo, como faziam os navegadores que também eram cartógrafos e também desenhavam muito bem os barcos, os navios, eram feitos à vista, portanto estão corretos. Todas estas imagens têm cor. Eu tenho-as, isto algumas foram tiradas do livro, tenho-as porque ele tirava fotocópias e mandava. Porque o livro, os livros são 2 ou 3 volumes que se esgotavam rapidamente. E depois não fizeram novas edições. Era muito difícil de encontrar, principalmente fora de Itália, não é? Só alguém que tivesse comprado e que depois o tivesse. E ele mandava estas fotocópias que eu guardei e hoje é um documento que nós temos.
Temos depois, no fim da exposição, uma mostra de algumas imagens com cor, para poderem analisar. Portanto, todos estes pormenores eram tirados de documentação, em alguns casos de museus que ainda tinham as cotas de malha e tinham os adereços, e outras de reproduções da época. E temos aqui mais uma vez o baixo relevo, em que ele depois entra no pormenor das zonas que não estão ali demarcadas, mas mantendo a adaga que é presa com uma corrente, naturalmente noutra posição, mas isto corresponde realmente ao documento da altura. Um dos exemplos de cor do trabalho dele, e temos aqui outro texto que realmente é muito curioso, e ele diz, a parte que tem interesse, que a partir daqui ele procura material e diz: é pena que em Portugal haja só um pouco da segunda metade do século XV e nada mais. É pena porque em Espanha, por exemplo, há mais, não é? E depois, o interesse dele em se dedicar ao armamento. É importante por duas razões: a evolução da defesa e uma indústria que incluía couros, tecidos e metais. O ferro, sobretudo, era a grande indústria da época, como o automóvel é hoje. Para andar avante, tenho que recolher tudo quanto posso economicamente, porque senão ele não sabe por quanto tempo o corpo pode ser disponível, e já me começa a fazer caretas. Portanto, ele aqui depois refere-se a uma exposição com quadros sobre os navios, que esteve aqui no banco do CNBI, e que o Museu da Marinha estaria interessado em adquirir, em comprar, para ter no museu. Nessa altura, o Luís Vargas, que estava à frente do festival, fez para puxar, dizer que a Câmara também estaria interessada, para que o museu se antecipasse. Eles vieram cá, viram, mas vieram uns senhores sábios, não é, que começaram a pôr defeitos. E a perspectiva, não sei o quê. E começou por perguntar: mas qual é a formação dele? O Coelho tinha um curso comercial e tudo o resto foi construído. Então não é arquiteto? Não. Então é miúda. Então começaram logo a pôr em causa coisas e tal. Eu depois botei isto ao Coelho. E ele dizia: esse tipo não percebe nada disso. Quer dizer, eu estudei durante a Europa toda os modelos, as coisas. Há peças que existem nos museus, ainda miniaturas e assim, que foram feitos na altura, portanto estão corretos. De maneira que o museu disse: a gente ficava com um ou dois, eu não sei o quê. Não interessava, porque aquilo era um todo. Então aquilo foi assim. E ele aqui estava expectante a ver se eles compravam isto, porque todo o dinheiro que ele conseguia era para se deslocar à Alemanha, à Inglaterra, os sítios, aos museus onde, ou às vezes nem sequer museus, mas instituições particulares que tinham peças, e ele ia lá para apanhar os pormenores. E aqui continuamos, há um elmo que é a partir de um baixo relevo também, que é das coisas que se conseguiram chegar até nós com mais incidência, porque muitas coisas se perderam. Deixaram de ser utilizadas, foram postas de parte, e é como hoje nós, mais uma vez com os automóveis. Quem é que interessa ter um automóvel antigo de modelo da Abelha? Não interessam.
esses tinham uma hora, não é? Portanto, os outros já não valem nada. Então, muitas coisas se perderão. Hoje já não há um bocadinho a consciência de ir guardando, mas nessa altura houve um grande hiato e há uma altura de tempo em que não há documentos, que as coisas se perderam mesmo. E temos aqui depois toda esta reconstituição, não só técnica, mas artística. Mas com todos estes pormenores da fivela, dos pregos, tudo era, quantas lâminas tem, tudo isto é rigoroso. E continuamos na outra sala. O Coelho trabalhava sem medidas DIN. Para ele não havia A4 nem A3, havia um tamanho de um papel e desenhava. E depois é o problema de reproduzir. Quando ele mandava as fotocópias, não cabiam no A4, então cortava um bocado, porque falta-lhe o resto do cavalo. Ele achava que em vez de cortar a cabeça, cortava a cornada. E muitas coisas acontecem assim, porque os desenhos dele tinham uma dimensão diferente. Depois, não era só as armas e as armaduras na Europa. Por exemplo, estas são da Ásia Menor. Estas ficaram mais conhecidas porque há os livros. Os livros ficaram. Estes foram trabalhos que ele fez desde os tempos mais primitivos. E agora, temos aqui os estudos. Ele mandava os estudos que fazia nos museus. E o que me pareceu muito interessante, para além do desenho acabado, sobre como é que a coisa nasceu. E de peças que existem ainda. Por exemplo, a cota de malha, que é feita de argolas enfiadas umas nas outras. E ele faz o apontamento de uma, de outra, o encaixe do anel não é todo igual, porque não era sempre a mesma pessoa a fazer. E além disso, aquilo era batido, uma vez ficava mais arredondado, outra não, de maneira que ele faz aqui exemplos e depois mostra como é que a cota se ligava, depois a quantidade de furos, tudo isto era matematicamente estudado. E agora, temos aqui uma legenda que eu pedi o favor, se conseguem ler. Todos os blocos levam o forro antes do cabedal. E agora? Essa aqui, correia só no meio. Está em que língua? Eu diria português. Está em português. E agora, aqui é que é o curioso. O Coelho dominava 5 línguas. O português, o espanhol, o italiano, o francês, o inglês, e entendiam uma sexta, o alemão. Até porque a Gilda era também de origem alemã, os pais eram alemães e ela conhecia muito bem o alemão antigo e o alemão moderno. E é curioso que ele está num museu em Paris ou em Londres a fazer um apontamento e podia escrever em inglês ou em francês, que era a língua que ele estava ali a falar. Poucas vezes ele falaria português nestes ambientes, não é? Ele escrevia em português. Ele manteve sempre o seu passaporte português, quer dizer, nunca se naturalizou. E eu perguntei-lhe, em certa altura, por curiosidade, que língua é que falam em casa quando estão a falar? Ele dizia, falamos o português, a não ser que tínhamos uma visita, ou outra pessoa, ou uma vizinha que passa ali, então falamos da língua que todos entendemos, não é? Mas normalmente falamos em português.
E realmente isto é muito curioso. Ele mantém os apontamentos todos escritos em português. Estudos de arcases, mas estes também já são da Ásia Menor. Celas, com todos os pormenores, a maneira como o sabre era posto na cela, por baixo desta badana, para não magoar quando ele está montado na cela. Isto também é Ásia Menor. E temos os sírios. Depois, a maneira como é feita a proteção da armadura, ou a própria armadura. Quer dizer, quando ele desenhava, sabia como é que aquilo era vestido, como é que podia ser visto de trás. Era meticuloso. E daí o grande interesse dos estudos dele no meio, não é? Depois ele desenhava tudo, as escamas todas, sem ficar uma coisa miudinha. Era rigoroso. Depois há um pé com a malha, o outro sem a malha, portanto dá para as duas versões, quando ele precisava de se proteger. Estas cotas de malha hoje ainda são usadas entre nós. Não na Academia Militar aqui, não é? Mas nos talhos. Os talhantes têm uma luva de malha, de aço, para se protegerem na mão que agarra. E eles são com o cutelo, tuca, e pode. Por exemplo, no continente eu tenho visto, eles têm uma cota de malha e depois têm a luva por cima. E, portanto, se eles derem uma cutilada, magoam um bocadinho, não cortam o dedo. Eu vi. Tem que ver isso, nunca reparei. E o jumbo também tem no balcão, onde eles servem. Eu vi um que ia sair de turno, tirou a luva e tinha a malha. A Mary compra em supermercados mais pequenos, de forma. Não, porque eu também não compro cá, ou então. nem passo. Na verdade é que nem passo por esses balcões. Vou para o peixe. Mas para a carne é vulgar, nos hipermercados todos usam. Aos grupinhos você mesmo. Tem essa proteção. Já tenho visto alguns kamikazes que têm a mão liberta e estão ali a cortar ao pé. Não, tenho visto, portanto, alguns que são mais pequenos, lá, portanto, talhos mais pequenos, não sei o que eles fazem lá dentro, mas cá fora não usam. E com esta assim, trabalhar com estas coisas para... Pois, e a cota, aquela malha, se ligar com a carne, começa a ficar contaminada, e depois tem que ser muito bem desinfetada, e assim, eles têm a luva, portanto aquilo protege, mas não toca com a carne. Tiram a luva, a cota está sempre limpa. Não é? E depois temos a questão dos cavalos, sempre com um corte, porque era a medida que ele desenhava e depois não cabia. O problema daqueles inéditos que nós apresentámos aqui em janeiro, aqueles desenhos que estão para além do A3. E eu só consegui na altura, porque não tinha computador, não tinha maneira de reduzir o tamanho, não é? Fiz fotocópias e tive que cortar um bocadinho de um lado, um bocadinho do outro, porque não cabia. Não? Ele não, era patrocínio, as medidas. Depois todos estes pormenores, porque aqui me interessa a cela e o arreio, mas ele depois desenhava, o cavalo podia ser só uma alegoria, não é? Mas não, ele desenhava as coisas com perfeição. Isto é um trabalho de muitos anos, não só a fazer como a pesquisar. Temos aqui depois os pormenores
das fivelas, quantas fivelas tinha, depois a decoração. Ele explica que, em dada altura, no século XVIII, aparecem armaduras pesadíssimas, cheias de decorações e assim, quer dizer, não era para luta, eram para exposição, ou para uma figura importante, por exemplo, o rei, que ia a um setor perigoso e assim, então ia vestido com aquilo, porque se mandassem uma pedra ou uma flecha não lhe fazia moça, não é? Ou então para torneios, porque eram armaduras colossais, não é? E que hoje se mantêm porque tinham uma estrutura de tal maneira que se aguentaram nestes anos todos. Mas estes apontamentos depois, por exemplo, aqui é malha, e depois ele diz malha fina, e depois dá exemplos noutro sítio. Portanto, toda esta zona tem malha, como aqui. São apontamentos que ele depois recolhia para fazer o desenho definitivo. Mas, por exemplo, aqui tem uns tantos pregos, e ele diz que é feito com pregos amarelos, pequenos. E depois, noutra altura, por exemplo, aqui tem que ele começou a fazer, cortou, por tudo isto, esta zona é feita de malha, com as argolinhas enfiadas umas nas outras, e este aqui também é malha. Depois aqui está a esferográfica, não estava a correr. Portanto, estes esboços para mim são saborosíssimos, porque mostra a maneira como ele realmente trabalhava. Depois a proteção para os cavalos. Este cavalo, com este desenho, eu tive que fazer por 2 vezes, porque ele queria mostrar tudo, um estava cortado daqui e o outro estava cortado dali. Mas é que eu agora no computador juntei os dois e fiz um inteiro. Tenho 2 diferentes. Hoje já se pode fazer isso, não é? Da cela, com o estribo, e todo o pequeno traço tem um porquê, tem uma explicação. Mas estes também são da arte menor, a maneira de trazer o arcaz com o arco, atravessado também pelo sabre, pela adaga. Explica onde foi buscar estes elementos. Eu dei detalhe da efígie de Jean III de Beaupère, morto em 1362, de um desenho anónimo do século XVIII. Arquivos, tal, onde ele depois foi buscar. Ele identificava sempre as fontes para a pessoa querendo poder estudar. Aqui não é preciso o resto do cavalo. Os estudos do elmo, que depois funcionava só quando eram das liças. E este tema foi realmente a grande paixão dele, que conseguiu realizar muito bem. Temos agora uma prova de um dos livros do Carlos Costa, em que, por curiosidade, ele apresentou alguns destes elementos. Todos aqueles que estão ali assim foram coloridos, estão coloridos assim.
Mas podemos ver aqui realmente o trabalho que cada uma destas estampas tem como acabamento, como realização, sem contar com o estudo, não é? O que está ali por baixo, que está ali contido. E, como sempre, temos mesmo original dele, que se tem mantido e que foi oferecido ao Jorge Magalhães, porque foi um texto que o Jorge Magalhães avançou para que ele fizesse a história, e ele fez e mandou e ofereceu. Eu creio que nunca foi publicado, o Magalhães não chegou a publicá-lo. Estão agora na posse da Catarina. Muito bem. E temos mais 2 exposições próximas, em novembro e dezembro. E terminamos o ciclo do centenário do Eduardo Teixeira Coelho em 2019. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado por terem vindo. Não. Obrigado por terem vindo. Espero que estejamos cá todos no próximo mês e no outro e nos muitos mais para adiante.